Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor. Vou fazer um vídeo hoje muito especial de alerta. Na verdade, eu não ia nem fazer vídeo. Tem um aí que eu fiz ontem, muito interessante, aconselho que assistam. Mas esse vídeo, ele é um vídeo de hoje, esse vídeo de hoje será de alerta a respeito do arrebatamento. Eu tenho percebido uma confusão muito grande das pessoas. Parece que as pessoas nunca leram Bíblia. E tem muita gente que diz que está tendo visão, sonhos do arrebatamento. E geralmente essas pessoas ficam. Eu acredito na misericórdia do Senhor. O Senhor se revela. Ele chama as pessoas à atenção. De repente é uma forma de alertar essas pessoas a serem santificadas, alvejadas, refinadas, como diz Daniel 12, que geralmente são pessoas que se dizem cristãos. Então eles sonham um arrebatamento onde eles ficam, e aí no final a interpretação deles do sonho, das visões, é que eles ficaram porque eles precisavam passar isso, tinham que ter toda a visão de tudo, do que está ocorrendo, para chamar a igreja alerta. Eu entendo que, primeiramente, o Senhor está chamando alerta quem está tendo a visão, para buscar conhecimento bíblico, porque geralmente essas pessoas colocam um arrebatamento antes da tribulação, e é antibíblico isso. Tem muitos milenaristas, pessoas que creem que o Senhor vai arrebatar o povo cristão, e aí vai ter o tempo de tribulação, e aí depois esse povo vai ficar por 1000 anos, e vai acontecer coisas terríveis aqui, depois ele retorna, uma segunda vinda, só que não tem. Pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não tem segunda vida. O Senhor fala segundo, quando fala assim, bem-aventurados os que não vão fazer parte da primeira morte, da segunda morte. Por quê? Isso eu acredito que eles têm aí como uma ideia de que haverá uma segunda vinda, mas não. A segunda morte, porque as pessoas ressuscitarão e farão parte do juízo, né? E serão desprezados eternamente. A gente tem que dar atenção ao que diz a palavra do Senhor. Daniel 12 vai falar o seguinte. Daniel 12 fala os tempos do fim, né? O tempo dos fins. Naquela ocasião, aqui Miguel 12, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Será liberto, porque precisa ter conhecimento para serem libertos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, essa segunda morte, convenhamos aí que tem que estar encaixado aqui a Daniel 12, onde esse povo acordará, uns viverão eternamente, porque morreram libertos, morreram salvos, crendo verdadeiramente no Evangelho, na palavra, no Filho. Morreram com a promessa e a confiança na promessa de vida eterna, acordarão para viver a vida eterna. Já outros para o desprezo eterno. Só que esses desprezados, colocando hoje,
né? No sentido, vamos supor que o Senhor, o céu se abrisse hoje, muitos seriam desprezados em vida, recebendo o Salvador em vida. Porque meu povo padece por falta de conhecimento. Muitos serão destruídos por causa do não conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra, que liberta. E alerta, aqui em respeito, só Mateus 24 já seria suficiente para o povo entender que a palavra do Senhor é seríssima, que deve ser compreendida de modo espiritual. Então eu vou lendo, vou falando, para que vocês compreendam essa questão dos milenaristas, desses que acreditam no arrebatamento, que não vão sofrer nenhuma causa dessa grande tribulação. Mas é de uma infantilidade tão grande que a pessoa não está vivendo, não está contemplando, melhor dizendo, esses acontecimentos. Que a palavra do Senhor, no que se refere à grande tribulação, vai associar como uma mulher grávida. Porque Daniel 12, Mateus 24 e Apocalipse estão muito alinhados no que se refere à questão do fim. É um único sentido. Quando a mulher está grávida e eu já creio que nós já estamos nas dores, mas quando a mulher está grávida, ela entra em contrações, depois não tem uma pausa. Agora vamos esperar para o mês que vem, porque o mês que vem pode ser que retornem as dores e eu tenho o bebê. Não, é imediato. Por que eu acredito que já estamos nas dores? Por visualizar o mundo, por visualizar Mateus 24 e ver o quanto que a nossa geração se encaixa. Tendo em mente que lá em Pedro, o Senhor fala que Ele não tarda em cumprir suas promessas, mas não querendo que muitos se percam, mas que muitos sejam, alcançados, sejam transformados, sejam libertos no entendimento. Então vou ler aqui Mateus 24 e vocês tirem as conclusões, Versos 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximou-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Até aqui por enquanto. Como é que essas pessoas se colocam como Cristos? Eu vou colocar a minha interpretação, o meu entendimento, e você tira as suas conclusões. Amém? A minha interpretação é baseada no mundo, pelo conhecimento dos acontecimentos do mundo, e da palavra do Senhor e pelo entendimento de modo espiritual. Bem, como que muitos têm se colocado como Cristo? Quando criam doutrinas, uma resposta muito simples. Quando criam doutrinas que não estão baseadas no que diz a palavra do Senhor. Quando não seguem à risca o que está escrito, mas elaboram muitas questões, como no circo com malabarismos, para que as pessoas ficam intertidas, ficam ali, têm um desejo de retornar. Assim são muitos, não vou colocar todos, porque tem muitas sã doutrinas, baseadas no que diz a palavra do Senhor. Tem muitas denominações que usam da sã doutrina, ok? Porém, a maioria estão apóstatas, apostando-se da fé,
estão indo pelos seus próprios conceitos, suas próprias doutrinações, e isso é bíblico. A própria Bíblia condenaria que isso aconteceria. Temos que abrir os olhos e enxergar essa realidade. São muitos apóstatas. Então eles se colocam como o dono da igreja quando eles tiram o dono da igreja. Só você observar como que elas tratam-se de uma empresa, pintam os seus púlpitos de preto. Por que isso? Então comece a buscar o sentido do que é colocado dentro dos templos e se está dentro de acordo com a sã doutrina. Muitos se enriqueceram, mas vão totalmente contrário do que a sã doutrina ensina. A questão da caridade, como diz Tiago 1:27, que a religião santa, imaculada, que o Senhor se agrada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromperem com o mundo. É o que eu tenho dito no canal. Muitos estão corrompidos e levando multidões para dentro dessa corrupção. E quando essas pessoas estão integradas, elas estão distantes do conhecimento, porque é preciso um desejo, uma vontade para serem libertos. Veja que eu li lá em Daniel, libertos. Então precisamos ser libertos pelo conhecimento da palavra. É uma ação pessoal. Caso isso não aconteça, é um risco que se corre de estar no segmento sendo guiado por cego. E ambos cairão no mesmo buraco, né? Então se coloca como Cristo assim. Quando tira ele do centro, quando tira ele do sentido da pregação da palavra, do evangelho, que é dele, foi ele que nos deu, para criar suas próprias doutrinas. Então muitos têm se colocado como Cristos, mas ele já dá um alerta, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Não é só vir em nome, em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome do Messias, não. Não é só isso, é se colocar como ele, tirando a autoridade dele, que é a palavra, que é a exposição da palavra para que as pessoas sejam libertas. Esse é o primeiro foco. Veja que ele é tão maravilhoso que ele dá o início de um modo muito bem mastigado para que a gente entenda o que vem mais aqui pela frente. Verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Ponto. Aqui ele está falando para os discípulos. A palavra do Senhor, como essa, é uma palavra atemporal. Mas ela está como uma seta, colocando para a nossa geração, a geração do fim. O ômega, o fim. Por quê? Se não me engano, pelo menos no Brasil, deve ter aí uns 38 para 35 anos que se conhece televisão. Pelo menos no Brasil todo. Claro que existem outros países como São Paulo, outros estados como São Paulo, que certamente já tinha nessa época aí, há 38 anos atrás. Eu me lembro, eu devia ter aí uns 10 para 11 anos, e foi essa época aí que eu conheci televisão, né? Então tudo é claro, é uma questão regional, de acordo com o capital aí dos estados, mas vou colocar aí 40 anos, tá? Vou colocar 40 anos. Então, ninguém se alarmava, ninguém ficava preocupado com os acontecimentos. Houve a Segunda Guerra Mundial, houve conflitos em outros países, houveram, mas não tínhamos conhecimento, porque era raso, era limitado o nosso conhecimento. Agora estamos em outra geração, na geração do ômega, do fim. Então se aplica muito bem
essa questão dos rumores e do conhecimento de nação se levantando contra a nação. Isso já está muito escancarado aí, graças à tecnologia. Hoje nós sabemos quais são os países que se alinham, quais são os países que têm suas divergências e porquê das divergências. Isso é bem, para quem tem conhecimento bíblico, também é importante que tenha a fundo, para não se encontrar aí em notícias fraudulentas, né? Então já existe, biblicamente falando, essa questão de nação se levantar contra nação, é fato, tá? E reino contra reino. O reino tá associado ao quê? O reino está associado aos poderes. Os banqueiros é um reinado, porque eles têm poder e eles correm atrás de se manterem no poder. Não importa quais são os caminhos aí que se deve traçar. O importante é se manter no poder. Só estou dando uma deixa para que vocês entendam a gravidade que está os crentes hoje em dia, não só crente, mas todos aqueles que dizem ter fé, que acreditam no arrebatamento antes tribulação e que é antibíblico. Não está na palavra do Senhor. As fomes e terremotos, isso também é fato conhecido. Inclusive no Brasil não se tinha, tremores de terra já está tendo em alguns estados. Vemos com mais frequência os noticiários de catástrofes da natureza. Isso é um fato também. Independente de estarmos num tempo de avanços, tanto tecnológico, de várias maneiras, avanços para todo lado, na medicina, na ciência, mas existem muitas pessoas que ainda têm a falta do pão, né? A humanidade, ela segue a ordem do Senhor, que é procriar, continua crescendo, mas o que vai falar aqui na frente depois, questão do esfriamento do amor, a falta da misericórdia, da boa distribuição de renda, da qualificação de pessoas na educação e tudo mais, a falta disso em alguns campos torna essa questão aqui como um fato, uma realidade. Muitos padecem por conta de não estarem inseridos na sociedade como uma pessoa digna de ter o seu trabalho, de ter a sua capacitação. Então muitos passam por necessidade, infelizmente. Não se tem aí uma união daqueles que muito têm para amenizar, né? Versos 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aqui está muito alinhada a questão de Daniel também, onde diz que quando acabarem com o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. O caminho é esse. Só você buscar ter conhecimento da agenda da nova ordem mundial, quais são os objetivos deles. É só você ver as pautas em congressos mundiais para liberação de aborto, e muitas coisas que vão contra até princípios da família que são baseados no que diz a palavra do Senhor. Estou dando uma pinceladinha, um resumo, para vocês verem que nós somos essa geração. Então a impiedade, ela caminha com todo vapor para rebaixar a palavra do Criador, para que ela não tenha a relevância que ela tem. E qual é o meio, né? Atingir os cristãos, atingir aqueles que lutam a favor dos princípios, que está visando um bem para todos, para que sua fé seja respeitada, para que o Evangelho seja propagado, o Evangelho Santo seja propagado, mas existem muitas barreiras. Hoje, o acesso, eu tenho acesso aqui ao YouTube, louvado seja o Senhor. Se é uma ou duas, vai aumentando o número de visualização, você é um agraciado, você é um abençoado por estar tendo conhecimento, porque esse conhecimento ele não é encontrado em
onde deveria ser encontrado, né? Para você ver o quanto que o povo do Senhor corre risco de padecer e ser destruído. Por quê? Vou continuar lendo. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aqui já complementa o que eu estou falando. Estamos vivendo no tempo de engano, já faz tempo. Existem muitos falsos profetas professando mentiras, mas que soa como vitória, bênção, fala para as pessoas o que elas querem ouvir, alivia o ego delas, ao invés de constrangê-las, exortá-las no que diz a palavra do Senhor, para que essas pessoas alcancem o reino e sejam salvas, para que recebam, possam estar aí dentro do que diz Daniel 12, no grupo dos eleitos, dos que são dos libertos, que foram libertos e que estão aí permanecendo assim até que o Senhor retorne. Amém? Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A questão do vídeo anterior que eu coloquei, os fariseus, os hipócritas, existe muita hipocrisia no meio do povo do Criador. O povo não é liberto. Se não é alvejado, refinado, transformado no modo de viver, uma mente transformada, essa pessoa se encontra aí num grupo de hipocrisia, um sepulcro caiado, que precisa, né, se libertar aí de tanta heresia, né? E este evangelho, versos 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa é uma colocação, uma posição, imposição, no que diz respeito ao fim de fato. É preciso que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Existem as barreiras para isso? Existem. Isso é para você ver a responsabilidade que é de ser liberto. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso persistimos. E quando você propaga a verdade, você é um liberto. Quando propagamos a verdade, somos libertos. Mas quando omitimos, quando não propagamos, quando não vivemos, somos hipócritas. Então devemos aí saber qual é o lado que nós estamos, né? Assim, quando vocês virem o sacrilégio vou voltar aqui na questão do evangelho. Se você for parar para pensar a fundo, bem profundo na questão da malícia, da maldade, porque todo ser humano tem um diabo dentro de si até que seja liberto. Já coloquei essa questão. Por que não coloco a palavra como ela é? Seja padres, sejam espíritas, sejam evangélicos, por que não coloca? Resumindo, porque não querem que o Salvador retorne. Porque não querem que ele volte. Estão se colocando, como eu iniciei a leitura, como o próprio Cristo. Estão tirando ele de foco e se colocando como o Cristo. Quando se coloca barreiras, porque diz a palavra, ensinar o povo como está escrito para que o povo seja liberto, estão se colocando como Cristos, tomando posse da igreja dele, que na verdade são anticristos, né? Então veja como isso é danoso, é terrível. Por isso a propagação do erro, da apostasia aumenta, porque existem muitos anticristos na terra. João já tinha falado. Desde a época dele, muitos têm se feito anticristos. Mas as pessoas estão mais voltadas a um anticristo, um homem.
Versos 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aqui já entra para uma outra questão, que se eu fosse colocar aqui, tenho colocado de forma muito resumida. Aqui entra a questão da nova ordem mundial, aqui entra as lideranças, quem manda é quem pode na terra, quem está com os reinados sobre o seu controle, quem está com a posse da riqueza da terra, quem tem influência sobre os governos da terra. Aqui, a partir do versos 15 de Mateus 24, entra essa questão da nova ordem mundial, que está todo vapor. Então, não vou entrar nessa questão, mas é só para vocês verem a que passos estamos andando, tá? Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E aí vai falar assim, vou dar uma puladinha aqui, vai falar até o versos 21. Não só quem está na Judéia, mas também aconselha quem estiver no campo, quem estiver Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. E aí fala, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. E aí depois pula, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve até então, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Porque quando ele está falando a questão se você estiver no campo, não saia. Se você estiver no telhado, não desça para pegar coisa alguma. O que ele está querendo nos aconselhar? Onde você estiver com a sua fé, com a sua confiança, perseverando, liberto, permaneça. Permaneça na esperança do retorno. Não olhe para a esquerda nem para a direita, permaneça. Por quê? Porque essa coisa de você estar no lugar, numa eminência, porque aqui está mostrando a iminência da volta dele. Basicamente é isso que esses versículos aqui está colocando, a iminência, o retorno dele. Ele está por vir, então por que você está preocupado com as demais coisas? Permaneça firme, confiante, tá? Versos 22, se aqueles dias não forem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Veja a necessidade da abreviação do tempo para nós que já estamos libertos, que estamos no caminho, estamos firmes, perseverando, estamos vendo tudo que está acontecendo. Estamos vendo essa dor, essa contração se fortalecendo mais e mais. Estamos com os olhos abertos, estamos enxergando tudo. Então vai chegar uma hora, um momento de tanta imposição no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito ao enquadramento, na questão do giro financeiro. Tudo isso precisamos estar encaixados para sobreviver. Então o Senhor sabe todas as coisas. Ele permitiu que o homem criasse as ferramentas tecnológicas com propósito. E o maior deles é expandir a mensagem do reino. Porque até então as pessoas tinham mais dificuldades. E pelo o número de pessoas, existe a necessidade de levar a mensagem, né, de uma forma mais imediata, mais próxima, onde as pessoas param ali na sua casa, vê um filme, assiste um documentário, lê a Bíblia, se tem dificuldade, busca aquele que já tem mais um esclarecimento, e dentro da sua casa vai meditar e vai ter o conhecimento do que está acontecendo. Quais são os tempos, né, que estamos vivendo. Então existe a necessidade da abreviação. Eu falo isso pelo conhecimento que eu tenho. Existe, e louvado seja o Senhor por estar escrito aqui. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas
para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Então, aqui Mateus 24 está repleto de alerta, tá? Para que não sejamos enganados, porque o que impera no mundo religioso é o engano. E volto a dizer, não englobo todos, existe muita gente liberta aí, fazendo a obra perfeita do Criador. Aqui no versos 29 diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Ponto, aqui é o ponto. Não dá para ser pré-tribulacionista. Depois de ler isso aqui, ó. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Louvado seja o Senhor. E aí depois ele vai falar que o dia e a hora ninguém sabe, são desconhecidos, né? Então, leia todo o capítulo 24 e vocês vão, o capítulo 25 também, e vocês vão ver que não faz sentido esperar que o Senhor venha, retire um povo que está cheio de impurezas, que não foram libertos, mas que estão acreditando, porque estão como o exterior do copo. Estão acreditando na sua santidade superficial, porque fazem parte de meios religiosos, enfim. Aqui, o céu escurecerá, inclusive, tem até filmes de Hollywood, tem um filme que chama O Megido, né, o Megido. Você pesquisar aí, você vai ver, esse filme, ele é Mateus 24 todinho. Claro que coloca ali um ser anticristo, o demônio, Satanás, né, para fazer todo sentido com a palavra, mas está mostrando a questão dos poderes, dos alinhamentos, né? A Bíblia fala em Apocalipse que 10 reinos se unirão à besta, mas aí depois eles vão ver quem é, né? E eles vão se voltar contra ele. Então o Senhor vai permitir, sim, como uma temperatura aí, ele vai permitir que chegue até o máximo que podemos suportar, que é a tribulação, a grande tribulação. E qualquer hora dessa eu faço um vídeo só falando o que é caracterizado como tribulação. Já tenho dito. Porque o que pode ser uma tribulação? Por exemplo, na Ucrânia, o pessoal agora está vivendo uma tribulação terrível. Mesmo que tenham escapado da morte, foram para um outro país, de uma outra cultura, tendo que se ajustar, deixando todas as suas conquistas para trás, né? Não quero me aprofundar nessa questão, mas não só a Ucrânia,